Muito bem, pessoal. Vamos falar a respeito agora da atividade ou da oficina 02B. Ela diz respeito ao segundo capítulo do livro, tá? E é a segunda atividade desse capítulo 2. Então, o nome dela, né, é 2B aqui, o código dela, e o nome dela é Sensibilidade dos Preços dos Produtos. E aqui é o objetivo dela, coletar preços de bens da cesta básica no mercado e avaliar a elasticidade de preço da demanda. A elasticidade de preço da demanda é o que está associando essa questão aí da sensibilidade dos preços dos produtos. Vocês precisam dar uma lida, depois que abrirem esse tópico aqui, vocês precisam dar uma lida, se é que ainda não deram, no livro. Então, lá nessa página aqui, no tópico 2.4.1, tratamos da elasticidade de preço da demanda. E, naturalmente, você precisa ler o capítulo todo, mas com mais afinco, com mais detenção, esse aqui, o 241, que relaciona o conceito que vai ser abordado na sua oficina, na oficina que você vai desempenhar. Então, aqui eu tenho a elasticidade de preço da demanda, é a resposta da quantidade demandada de um bem comparada às variações do seu preço. Então, significa o seguinte, que todas as vezes que os preços variam muito, as quantidades podem não ser tão vendidas quanto eram quando os preços variavam pouco ou então eram mais baixos. Então, na questão da elasticidade de preço, a gente compara a variação de preço com variação de quantidade no mesmo período. Se em períodos subsequentes as variações elas se modificam, o padrão de variação se modifica, então é porque o produto está sendo deixado de adquirir muito fortemente comparativamente ao seu preço que está sendo majorado, por exemplo. Quando tem um produto que sobe um pouquinho o preço e ninguém mais compra. Mas tem produto que sobe bastante o preço e muita gente continua comprando. Tá? Isso não influencia na sua venda. E nós vamos tratar de produtos exclusivamente da cesta básica. E vamos fazer uma comparação de um outro para um outro produto que não seja assim da cesta básica, ou pelo menos não seja um produto que é muito frequentemente assim, muito necessário para a alimentação de uma pessoa. Eu sugiro que sejam produtos de alimentação, porque esses produtos da parte de alimentação eles são fáceis ou menos difíceis de encontrar, preço e quantidade. Eu vou fazer um exemplo aqui, mas não necessariamente você segue esse exemplo com os mesmos produtos. Por exemplo, os produtos da cesta básica que você consegue encontrar muito facilmente os preços deles são o açúcar, que é uma commodity, você consegue encontrar muito facilmente o preço do leite, o preço dos ovos, você consegue encontrar, enfim, os preços desses produtos, do óleo de soja, que são mais ou menos commodities e da carne, que são fáceis de encontrar. E então eu sugiro que você, porque o que vai acontecer? Você vai ter que fazer a sua coleta de preços e quantidades de produção, quantidade de produção mais o preço praticado, em 2 períodos de tempo distantes, pelo menos de 1 ano, tá? Por quê? Para você poder ver se variou nesse período o preço e a quantidade desses produtos. Então a gente vai ver se o produto X variou muito o preço, variou pouco a quantidade, o que isso significa, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui, antes de mais nada, vamos ler aqui quais são as dúvidas, que na verdade são instigações, são coisas que eu coloco para você pensar anteriormente ao início da sua oficina. Ó, os preços dos produtos da cesta básica, embora sejam de primeira necessidade, variam. Tá? Variam. Não sei se muito, não sei se pouco, você que vai descobrir. Tem mais. Alguns produtos, mesmo sendo da cesta básica, deixam de ser comprados quando o preço sobe. Mas alguns não. Por quê? O que isso representa? O que isso significa em termos econômicos? E, por fim, os preços de alguns produtos da cesta básica se mantêm ao longo do tempo. Por que esses produtos se mantêm ao longo do tempo? Vamos dar uma olhada como é que eu sugiro para vocês fazer a planilha da oficina.
Não vou deixar o modelo da planilha não, tá? Eu vou sugerir esse modelo aqui para vocês. Espero que vocês desenvolvam uma planilha semelhante, porque ela é bem sucinta, não precisa de muita coisa. Então, eu estou abrindo aqui uma planilha nova. Vou dar um zoom para você ver melhor aí na projeção. E funciona assim. O primeiro produto que eu vou testar vai ser um produto da cesta básica, tá? O produto da cesta básica vai ser ovo. O ovo é um produto da cesta básica. O ovo, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou escrever quantidade, escrever preço, porque eu preciso dessas duas informações, segundo o cálculo da elasticidade de preço, quantidade e preço, eu preciso desses dois dados para eu poder fazer a análise de EPD, tá? Elasticidade de preço. Então eu venho aqui, e aqui eu vou escrever aqui, ó, coleta mais recente e coleta mais antiga. Eu vou colocar mais uma, vou tirar isso daqui, Ctrl X, Ctrl V, vou colocar aqui data, porque é conveniente vocês colocarem a data também. Coleta mais antiga, digamos que, vou colocar um negrito aqui, e aqui como é label, colocar em negrito também, e vou centralizar. Eu despendo um pouco de tempo para organizar os dados, gente, porque é importante para que as outras pessoas também consigam entender, tá? E a planilha pode ser bem simples, ela não precisa ser colorida, ela não precisa ter margens bonitas, tal, mas ela precisa estar fácil da pessoa observar e entender, tá bom? Muito bem, vamos imaginar que os ovos, na data uma data de 2023, se vendia, em termos de quantidade, a produção de ovos geral do Brasil foi de 11 milhões de dúzias, tá bom? 11 milhões de dúzias. E o preço, quando se produzia 11 milhões quando se produzia 11 milhões de dúzias, estava a 25 reais a dúzia. 11 milhões de dúzias, 25 reais a dúzia. Está caro esse ovo, hein? Mas, enfim, em 2024, mais recentemente, eu consegui um preço ou a quantidade, na verdade isso daqui é 2024, aqui é 2023, porque é a mais antiga. Em 2023, a quantidade eram 10 milhões de dúzias, acho que é bilhões, 10 bilhões de dúzias, e o preço da dúzia era 20. Bom, agora eu tenho que calcular a variação, porque eu preciso, segundo o livro, vamos ver o livro aqui, eu preciso calcular a variação aqui embaixo, né? Quanto variou desse número para esse e assim sucessivamente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular a variação, e aí a variação é o número mais recente dividido pelo número mais antigo menos 1. Igual aqui não, né? Aqui. O número mais recente dividido pelo número mais antigo menos 1. Essa é a variação, 10%. Agora eu preciso também calcular a variação do preço. Tá, não. Volta. Meu mouse não tá bom. Aqui, isso. Apago esse que não tem nada a ver. Pronto. Calculei as duas variações, tá bom? Calculei uma e puxei para o outro lado. Aqui tem o mesmo cálculo, certo? Então agora eu vou calcular a EPD. A EPD, que é elasticidade de preço da demanda, como é que se calcula? Se calcula assim, ó. Eu tenho que dividir a quantidade, né? Tem que dividir a quantidade pelo preço, dividir a variação da quantidade pela variação do preço. Vamos lá. Aqui eu vou dividir
a variação da quantidade pela variação do preço. Pronto, eu achei a EPD de 0,4. 0,4, o que significa? 0,4 é alguma coisa menor que 1. Se é menor que 1, então é inelástico. O preço do ovo, então, é inelástico. A relação preço-quantidade é inelástica. O que significa? E se tratando de ovos, o que isso tem a ver com um benefício ou um malefício social? Vocês têm que raciocinar sobre isso, tá? Mas agora eu pedi para vocês fazerem uma comparação entre dois produtos aqui, né? Porque nós temos aqui, vamos lá. Construa a planilha como recomendado no vídeo desta atividade, que é esse vídeo que você está assistindo, para o seu desenvolvimento. Escolha dois bens para comparar a elasticidade da demanda. Um que seja de consumo básico e o outro que não seja tão básico. Bom, eu vou deixar vocês escolherem. Eu escolhi ovo, mas poderia ser leite, poderia ser carne, poderia ser qualquer coisa assim, né? E eu vou pegar outro produto, já que eu peguei ovo, eu vou pegar outro produto alimentício, porque senão não dá para comparar. Eu vou copiar esta parte aqui de cima, porque eu vou só trocar os números agora, então eu posso copiar o quadro inteirinho aqui para baixo, né? O segundo produto, vou dar duas linhas entre um quadrinho e o outro, vou dar um Ctrl V, e ao invés de ovo, eu vou colocar chocolate, porque não é assim uma coisa tão da cesta básica, né? Tá certo que ele é bastante interessante também, mas, bom, enfim, vai o chocolate mesmo. E aí eu vou ter que arrumar a quantidade de produção de cacau, ou a quantidade de produção de chocolate brasileira, num período e no outro período. Assim, os períodos mais recentes, como foram esses períodos que eu obtive a produção de ovos, eu também preciso obter a produção de chocolate nos mesmos períodos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a quantidade no período na coleta mais recente, em 2024, foi de 30, ao passo que a mais antiga era de 10. E vamos considerar que quando a coleta, quando se produzia 30 milhões de toneladas, se pegava uma barra de 100 gramas, era R$25. Estou com 25 na cabeça, não sei porquê. Mas enfim, e aqui quando começamos a produzir, quando lá atrás, em 2023, quando se produzia 10 milhões de toneladas, uma barra também de 200 gramas, porque eu tenho que comparar. Então, se aqui é o preço de uma barra de 200 gramas, aqui é o preço de uma barra de 200 gramas. Se aqui é a quantidade em toneladas, aqui também é a quantidade de toneladas, tá bom? Então, aqui, vamos imaginar que seja 20, tá? Então, eu tenho ponto 25. Olha só, agora não é inelástico. Vamos ver o que é? É acima de 1. Acima de 1 é elástico. Elástico. Então, a relação preço-quantidade é elástica. O que isso significa? Por que a gente conseguiu isso em relação ao chocolate e aquilo lá em relação aos ovos? Eu vou colocar o preço aqui. Como é preço, eu vou formatar como se fosse preço. E aqui também eu vou formatar como se fosse preço. Bom, eu quero que vocês façam a comparação entre esses dois produtos. Fiquem à vontade para escolher dois produtos, não necessariamente esses dois que eu escolhi. Mas eu quero que vocês expliquem agora por que um é diferente do outro. O que significa o primeiro ser inelástico e o que significa o segundo ser elástico, no meu exemplo, por exemplo. Tá bom? E vocês vão precisar explicar o conceito de elasticidade a partir desta pequena experiência que vocês vão desenvolver. Aqui, ó, obtenha na internet os valores dos dois produtos em dois momentos distantes, ao menos de 1 ano de tempo, assim como as quantidades agregadas de cada um dos dois produtos de produção.
Vocês acham que é difícil conseguir isso? Ó? Por exemplo, né? Eu estava dando uma olhada aqui, se eu quiser, por exemplo, pegar a quantidade de ovos, produção de ovos, eu sei, como ele é uma commodity, eu sei que deve ter no IBGE. POG, produção de ovos de galinha. Então eu tenho aqui produção de ovos de galinha no IBGE. As tabelinhas, séries históricas, tá vendo? Eu consigo fazer uma pesquisa e consigo a produção de ovos por aqui. Resultados do primeiro trimestre de 2024. Eu posso pegar as tabelas. Acho que a tabela deve estar aqui embaixo. As informações foram úteis. Séries históricas. Tem aqui séries históricas, tá vendo? Tem os primeiros resultados, tem os resultados completos, primeiro semestre, primeiro trimestre, melhor dizendo. Tabela, e aí a gente tem as tabelas aqui. Então eu consigo informação. Agora, isso daí é de ovo. Será que eu consigo de chocolate? Produção de chocolate no Brasil. Tá aqui, ó, 2022 pelo menos tem, 2023, volume de chocolate cresce 23% segundo a Abicab, então dá para conseguir. Usem dois produtos que vocês consigam as informações de produção. Eu acho que as informações de produção são as mais difíceis. Agora, depois, conseguir o preço do ovo é no mercado, mas se vocês entrarem na internet e colocarem preço do ovo em 2023, vai achar. Preço do ovo em 2024, vai achar. Preço do chocolate 200 gramas em 2023 e 2024, vocês vão achar, tá bom? Essas informações vocês vão precisar e eu tenho certeza que vocês vão obter essas informações facilmente. Usem produtos que têm uma certa facilidade de obter esses preços, tá? Preços e quantidades agregadas de produção. Tudo que foi produzido no Brasil contra o preço que está sendo praticado em algum lugar, por exemplo, Campinas, por exemplo, Limeira, tá bom? Por exemplo, na média nacional. Mas vocês depois precisam dizer de onde é que tiraram essas informações. Beleza? Então, ó, calcule o valor da maior variação. Ó, na planilha, anote as informações coletadas, nós anotamos. Compare os dois produtos quanto à sua elasticidade. E aí entra a parte legal da atividade, porque fazer a planilha é fácil. Agora, o que te leva a deduzir a partir dos números que você obteve é que é difícil você compilar na tua cabeça. Olha só. Aqui, ó. Como se comportam os dois produtos quanto à elasticidade e preço? São iguais ou são diferentes? O que significa serem iguais ou serem diferentes? O que significa? Se os produtos são mesmo de primeira necessidade, por que é significativo que eles sejam inelásticos? Vocês vão ter dúvidas. Revejam comigo as suas dúvidas, tá bom? Vejam, tirem dúvidas comigo. Vocês precisam tirar dúvidas porque eu os avalio por essas dúvidas que são tiradas. E procurem no livro os conceitos que vocês precisam. Procurem notícias a respeito dos produtos que vocês estão pesquisando. Tragam informações. Façam um vídeo de 5. Eu vou melhorar isso daqui 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos, tá bom? Para vocês terem tempo de falar alguma coisinha. Tragam o vídeo ou então façam um PPT e me mandem. Depois que vocês fizeram isso, ó, para vocês interagirem, porque na sala de aula vocês vão ter que interagir com o pessoal que vai fazer pergunta, né? Aí vocês vão usar esse arquivo aqui embaixo, modelo de relatório, para poder passar um relatório para mim sobre o que vocês fizeram. Vamos baixar aqui um pouquinho a tela, para eu poder mostrar para vocês. Ó, modelo de relatório, faça uma cópia para o seu disco. Quer dizer, eu sugiro que você copie para o seu disco esse relatório, que está aqui, e aí vocês vão preencher o relatório para mim. Primeiro, número e título da oficina. Então, ela é 02B, e como é que é o título dela mesmo? Esqueci, aqui em cima. Sensibilidade dos preços dos produtos.
bom? Esse é o título dela. Aqui vocês vão colocar os seus nomes juntamente com seus RAs. Bom, vocês vão fazer uma planilha. Vão colocar o link para a planilha nesta linha, na frente dos 2 pontos aí. E depois aqui embaixo, o link para o vídeo que vocês desenvolveram no YouTube para a apresentação em sala de aula. Ah, professor, mas eu não desenvolvi o vídeo. Você fez um PPT? Então coloque o link para o PPT aqui. Tudo bem? Embaixo, ó, relate o que foi desenvolvido em 250 palavras no máximo. O que você fez? Vai dizendo, fiz isso, fiz aquilo, tive dificuldade nisso, tive dificuldade naquilo. Consegui os números relativos às quantidades em tais lugares, coloca link. Consegui o valor dos produtos em tais lugares, coloca link. Vai fazendo aqui, tá bom? E aqui, ó, conclusão. Construa com a opinião dos integrantes, porque é assim, não é um fazer e os outros irem na cola, não. Cada um tem que fazer uma parte, de repente sim, mas todos têm que se inteirar do todo. E vocês têm que fechar uma opinião em relação ao que fizeram, para vocês serem uníssonos em sala de aula, falarem sempre o mesmo idioma. Um não desmentir o outro, um não desdizer o outro. Conclua com uma opinião de integrantes do grupo, dos integrantes do grupo, em 250 palavras em Times New Roman 12. Ó, 250 palavras é muito pequenininho, é um trechinho aí de, digamos, 15 linhas. Vocês vão fazer 15 linhas em cima, 15 linhas embaixo. E aí o que vocês vão fazer? Mandar esse documento para mim. Ou então, quer dizer, mandar esse documento para mim significa me mandar o link para que eu possa acessá-lo ao final da atividade. Lá no grupo que eu abri para vocês lá no Google Chats, manda por lá. Eu vou abrir, vou conferir a planilha, vou conferir o vídeo, vai estar tudo bonitinho, organizado aqui. Não se esqueçam de me dar acesso a essas informações, porque tem gente que me manda o link, mas depois não me dá acesso, não adianta nada. Tá bom? Vou ficar à disposição a partir de agora. Quando vocês tiverem a dúvida, entrem em contato comigo. Valeu, tchau!